Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, neste dia em que celebramos Santa Josefina Baquita, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 30 a 34. Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Amados e amadas de Deus, o Evangelho coloca diante de nós agora a volta dos apóstolos. Jesus os tinha enviado, eles foram, eles cumpriram a missão, eles retornaram. O Evangelho diz: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Amados e amadas de Deus, imagine a alegria de Jesus, a alegria dos apóstolos. Eles voltaram, eles foram, Jesus os tinha enviado, eles foram, eles cumpriram a missão. Agora retornam, agora narram tudo para Jesus. E diz o Evangelho, ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus chama os discípulos agora para irem para um lugar deserto, para descansarem um pouco. Haviam trabalhado. Também o descanso é necessário. Também o descanso faz parte da vida. Também o descanso faz parte da missão. Diz o Evangelho, havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Amados e amadas de Deus, a missão. Tanta gente que procura Jesus, tanta gente que vem até Jesus. O Evangelho diz, de fato, havia tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Jesus vai com os discípulos para um lugar deserto, e afastado. Diz o Evangelho, muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Vão a pé, chegam antes de Jesus. Iam para um lugar deserto, mas a multidão vai antes. Chegam antes de Jesus e dos discípulos. Diz o Evangelho, ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Qual é a atitude de Jesus diante da multidão? Compaixão. Compaixão, amados e amadas de Deus, é a capacidade de sofrer é a capacidade de descer até o sofrimento daquelas pessoas, é a capacidade de descer até o sofrimento da multidão. Jesus teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor são ovelhas que não sabem para onde ir. Ovelhas sem pastor são ovelhas que se sentem perdidas, porque não têm caminho, porque não tem rumo, como ovelhas sem pastor. E o que faz Jesus? Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Amados e amadas de Deus, a multidão que chega antes. E Jesus, quando chega, tem compaixão da multidão e começa a ensinar-lhes muitas coisas. Contemplemos a beleza desta cena, contemplemos
Num primeiro momento, os discípulos que vêm até Jesus e narram tudo para Jesus, narram a missão. Jesus os chama para irem para um lugar deserto, vão e quando chegam, a multidão já está lá. E Jesus que tem compaixão da multidão, porque estavam como ovelhas sem pastor. E Jesus que agora ensina a multidão. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Contemplemos a cena, contemplemos Jesus, contemplemos a multidão, contemplemos apóstolos. Deixemos com que esta cena nos fale hoje, nos interpele hoje. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.